Pronto, então vamos lá, de volta aqui. Então, hoje nós vamos fazer um bate-papo sobre um tema que faz meu coração cantar infinitamente. Nós estamos vivendo aí um período em que nós precisamos ressignificar a presença humana na Terra, se nós quisermos assegurar a vida das futuras gerações e vivermos com mais qualidade e com bem-estar. Então, nós vamos agora falar um pouquinho sobre esse tema, liderança regenerativa, mas antes da gente começar a falar sobre isso, minha mãe costumava me dizer uma coisa, de que a gente não deve falar com estranhos. Então, é necessário que eu me apresente para que vocês não saiam por aí falando com estranho. Apesar dela me dizer isso o tempo inteiro, mas na primeira pessoa que ela encontrava na fila do supermercado, ela estava batendo papo. Mas, de qualquer forma, isso ficou internalizado no meu coração e eu preciso ganhar a confiança de vocês. Eu vou primeiro me apresentar. Eu sou Claudiana Figueiredo, como já fui apresentada aí pela colega do Sebrae Maranhão. Eu sou aqui da Bahia, eu estou gerente regional do Sebrae. Essa sou eu, que está aí passando na tela de vocês, com um sorriso que se mantém até hoje, nessa minha jornada de quase 50 anos. Estou com 49, daqui a 2 dias com 50 anos, porque um dia eu ouvi o Ariano Suassuna, e ele disse que nós não devíamos ser otimistas demais, porque os otimistas podiam parecer tolos, que nós não deveríamos ser pessimistas em excesso, porque os pessimistas eram pessoas chatas, mas que nós deveríamos ser realistas e esperançosos. E é com esse pé na realidade, com o coração cheio de esperança, que eu mantenho esse sorriso desde a minha infância até então, nessa crença de que nós podemos, através de nossas ações, através das nossas atitudes, ressignificar essa presença humana na Terra e fazer com que nós tenhamos um futuro, aquele futuro que nós tanto desejamos. Eu tenho eu considero, assim, 2 grandes marcos significativos na minha vida. Um deles é a minha família. Sou casada, tenho 3 filhos maravilhosos, tenho 34 anos de relacionamento, 27 anos de casada e 7 de namoro, e me casaria de novo com essa mesma pessoa, se me fosse necessário escolher outra vez, e tenho 3 filhos lindos, e sou autora de 2 livros, Cidades e Criatividade, Inspiração para um Percurso, e um sonho de família, em que eu retrato um planejamento estratégico feito para construir essa família que eu tanto desejava. Então, agora, já me conhecendo, a gente vai poder avançar aí para falar um pouquinho da importância de nós construirmos um novo perfil de liderança, que é um líder que seja um líder regenerativo. E aí eu trago para vocês a frase do Klaus Schwab, que ele diz que as mudanças são tão profundas que, na perspectiva da história da humanidade, nunca houve um momento que fosse tão potencialmente promissor ou perigoso. E é nesse cenário que nós estamos. As nossas atitudes, as nossas escolhas determinarão qual é o futuro que nós estaremos criando a partir de agora. Tem uma frase que eu gosto e repito muito, que é: nós somos as pessoas pelas quais nós estávamos esperando. Então, esse futuro desejável, esse futuro que todos nós ansiamos e sonhamos, está esperando pela nossa construção. Nós estamos vivendo um período de transição, em que são as nossas escolhas, as escolhas da nossa geração, e a escolha da próxima geração que vai determinar qual é o modelo de economia que nós vamos adotar e como é que se nós teremos vida assegurada para as futuras gerações ou não. Então, essa frase do Klaus Schwab nos traz a importância de nós estarmos tratando desse tema, que é que líderes que nós precisamos ser
para que nós consigamos ter uma humanidade com maior bem-estar, com maior nível de resultados, não apenas resultados que sejam vinculados a uma capacidade muito voltada para a questão da performance, mas também para a qualidade e bem-estar das pessoas e do planeta Terra. E, baseado nisso, esse tema de liderança regenerativa, ele vem para que a gente consiga estabelecer comportamentos e atitudes que nos permitam liderar a partir de um futuro que emerge. Nós estamos vivendo um tempo de emergência, de que nós façamos uma transição do modelo egocêntrico de liderança, do modelo egocêntrico de conduzir organizações, governos, corporações, sociedade civil organizada, de um modelo egocêntrico para um modelo ecocêntrico, de um modelo que atualmente tem um alto nível de autocentramento, em de que se pensa apenas no bem-estar pessoal, sem perceber que nós precisamos pensar de forma mais sistêmica, mais holística, entendendo que, para além do Homo sapiens, nós precisamos estabelecer uma relação com a natureza que permita que a gente possa assegurar a possibilidade de continuar fazendo uso dos recursos naturais e dos recursos intangíveis para que a gente consiga manter essa sustentabilidade do planeta Terra. Então, a liderança regenerativa, ela tem essa prioridade, né? É entender que nós precisamos fazer uma transição de um modelo egocêntrico, autocentrado, para um modelo mais ecocêntrico, que entenda que nós vivemos em rede, que nós precisamos nos relacionar para além da nossa espécie, entendendo que todas as espécies são importantes nos resultados dos negócios e no bem-estar de uma forma geral. Todas as vezes que há uma mudança, uma grande mudança, uma grande evolução da consciência, nós também temos algumas alterações no modelo econômico que nós adotamos. A economia, ela nada mais é do que a manifestação concreta dos estágios pelos quais tem passado a consciência humana. A consciência do homem, em um dado momento, determina qual é o tipo de economia que nós vamos vivenciar. Então, a gente teve um primeiro estágio lá atrás de uma economia centrada no Estado. E com a evolução da consciência, percebeu-se que essa economia vinculada apenas, centrada no Estado como a força motriz que fazia com que todas as coisas acontecessem, ela foi perdendo o sentido à medida que nós percebemos que não havia um dinamismo na economia, o dinamismo que era necessário ter. Então, isso acabou abrindo espaço para a economia de livre mercado. Essa economia que dá origem à classe empresarial, que utiliza a relação oferta-demanda, que utiliza a competição como modos mais descentralizados de coordenar o modelo econômico daquele dado momento. Ela progrediu em alguns pontos, mas criou e negligenciou muitas externalidades. Isto é, as empresas ampliaram na sua possibilidade de performar nos seus resultados, de ampliar os seus resultados, mas foi, em paralelo a isso, causando efeitos indesejáveis socioeconômicos e ambientais, que eram causados aí pela produção, pela venda de produtos e ou serviços. Isso, por sua vez, acabou levando a gente a um novo nível de consciência que levou essa economia social de mercado, que pretendia combinar o princípio da liberdade de mercado com o princípio da equidade social, cuidando aí de algumas externalidades restritas aos limites nacionais. Mas isso funcionou em alguns países europeus, mas não atingiu o alcance global que nós desejávamos. Então, à medida que nós fomos entrando no século XXI, esse terceiro estágio da economia, ela não conseguiu se mostrar adequado, porque nós não somos capazes de lidar com a intensificação das externalidades globais,
que estão evidentemente manifestadas aí nas mudanças climáticas e nos níveis crescentes de desigualdade social. Então, diante disso, é necessário, é urgente que nós passamos a repensar esse modelo econômico que, ora, vem sendo adotado para que a gente consiga fazer e alcançar e permanecer gerando a possibilidade das futuras gerações. Então, diante disso, é que nós vamos começar essa conversa. Nessa compreensão do presente, nós vamos partir de um mundo que está no divã. Né? Na verdade, nós temos cada vez mais um nível de ansiedade maior, as pessoas estão morrendo muito por suicídio. O André Trigueiro vem afirmando que nós estamos tendo mais mortes por suicídio do que por guerra civil, mostrando aí que o nosso mundo precisa ser posto no divã, porque nós temos alguma coisa nesse modelo econômico que não está funcionando. Porque apesar da gente ter reduzido, em grande parte, a miséria, apesar da gente ter conseguido tecnologias que vem avançando aí nos resultados de uma melhor saúde, nós estamos vivendo um mundo de pessoas com um nível de ansiedade cada vez maior. Então, o que é que está acontecendo? Nós precisamos pensar a liderança que está sendo posta nesse momento para estar gerando esses resultados que, ora, nós vemos. E aí, a realidade é que nós estamos vivendo em um mundo que vem sendo chamado de um mundo VUCA, que vocês já devem estar constantemente ouvindo esse termo. Esse termo é um termo da aproximadamente década de 70, utilizada pelo exército americano para falar de um cenário que é um cenário de volatilidade. Zygmunt Bauman vem falando o tempo inteiro, escrevendo vários livros, de que nós estamos numa modernidade líquida, que nós estamos vivendo um amor líquido, que nós estamos vivendo relacionamentos líquidos, porque tudo ficou muito fluido e muito volátil. As coisas não têm continuidade, nós temos uma efemeridade que antes nós não tínhamos. As coisas agora passaram a ter não uma linearidade, mas uma exponencialidade que faz com que a gente não consiga alcançar esse nível de velocidade das coisas. Então, é um mundo volátil. Nós estamos vivendo um mundo incerto, né? A imprevisibilidade, o inesperado, o imponderado, as coisas são imprecisas. Você não tem mais, as organizações não conseguem mais fazer planejamentos estratégicos de longo prazo, porque nós não sabemos o que temos pela frente daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Então, esse mundo, além de volátil, ele é incerto, ele é complexo, né? Ele é um mundo em rede, hiperconectado, confuso, a interdependência como regra, é um mundo caótico, e aí nós temos, então, também a questão da complexidade se somando a esse cenário atual, e além da volatilidade, da incerteza, da complexidade, a gente tem a ambiguidade. Antigamente, nós contratávamos um consultor para nos dar respostas sobre os nossos negócios, e as pessoas diziam assim, faça isso. Hoje, os consultores vêm com respostas, você pode fazer isso e pode fazer isso, e ainda pode fazer aquilo outro. Então, há um grande paradoxo, há diversas possibilidades de você fazer as coisas, tudo é muito relativo, há um grande contraditório, né? A subjetividade está mais intensa, né? Então, nós estamos vivendo nesse mundo, e esse mundo VUCA tem levado as organizações, as empresas, as organizações civis, as organizações públicas, a ter que estar nesse divã, né, para ressignificar essa presença.
Como é que a gente faz e alcança os resultados que nós esperamos a um custo menor, né? Porque o mundo tem estado doente diante desse cenário. E aí nós vivemos essa coisa de tudo ao mesmo tempo e agora, né? A gente pode estar falando, se a gente fizer uma ligação para o Japão agora, lá no Japão já é amanhã e aqui é hoje, e a gente tem essa sensação de que nós não conseguimos terminar o dia com tudo pronto, com tudo resolvido, com os resultados alcançados. Então, é tudo ao mesmo tempo e agora, essa teia, essa rede que leva a essa hiperconexão, fazendo com que a gente cada vez mais tenha que fazer essa mudança nessa forma de liderar as organizações que nós estamos vivendo. Então, a gente vive um mundo onde nós temos muitas desconexões, né? Nós temos uma grande desconexão entre a economia real e a economia que nós estamos vendo isso, por isso, desde 2008, 2011, as crises, elas vêm nessas bolhas financeiras, porque nós temos essa desconexão entre o que é real e o que é especulação. Nós temos uma desconexão entre o imperativo do consumo, que vem cada vez mais intensificando, e os recursos finitos. Nós temos uma desconexão entre a liderança e as pessoas. Nós temos uma desconexão entre os que têm e os que não têm. Uma desconexão absurda entre o PIB e o bem-estar, né? Já está comprovado de que a elevação do PIB não se traduz na mesma idade com a elevação de bem-estar. Uma desconexão entre a governança e o sem voz dos sistemas atuais. A gente vê essa grande polarização, não apenas no Brasil, mas no mundo. Uma desconexão entre as formas de posse reais e a melhor utilização social da propriedade. Nós estamos vivendo uma mudança no mainstream de que a gente passa a ter necessidade de posse para ter necessidade de utilização e não de possuir uma determinada coisa, e nós estamos vendo isso nos novos modelos de negócios que vão surgindo, por exemplo, o Uber, o Airbnb, que você quer apenas utilizar e não ter a propriedade. E nós estamos vivendo uma desconexão entre as tecnologias e as necessidades sociais reais. E esse mundo, com todas essas desconexões, tem levado a essa necessidade de uma ampliação da consciência para uma nova forma de fazer liderança. Ao mesmo tempo que a gente vive um grande processo de mudança, um grande processo de reinvenção dos negócios, nós vivemos em paralelo um grande estresse e uma ampliação dos problemas existentes, o que faz com que discutir esse tema seja extremamente importante. E aí o Fuller nos traz uma grande sabedoria, que nós não vamos conseguir mudar a realidade lutando contra esta realidade, mas construindo um modelo novo que torne o modelo atual obsoleto. A mesma coisa que o Einstein afirmava. É insanidade nós continuarmos fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Ou ainda, uma outra afirmação, que para mim foi um grande pulo do gato, foi compreender que nós não mudamos a realidade com a mesma mentalidade que criou esta realidade. Então, se nós estamos vivendo um modelo econômico que tem trazido todas essas externalidades, que tem deixado esse hiato na distribuição de renda, na segurança de que nós teremos recursos para que a gente assegure a continuidade do bem-estar das pessoas, não apenas para a nossa geração, mas para as gerações que virão, nós precisamos de uma mudança de mindset. Nós precisamos fazer uma mudança dos nossos pensamentos, porque não se muda a realidade lutando contra essa realidade. Na verdade, a transição é um movimento
Nós não precisamos estagnar. Quando a gente luta contra a transição, contra os processos de mudança, aí sim a gente gera uma crise. O que nós precisamos fazer é fazer uma mudança do pensamento que criou este modelo que ora nós vivemos, né, fazendo com que ele fique, não fique mais como mainstream da forma como nós conduzimos as organizações. E aí, o que é importante que nós compreendamos é que nós não somos vítimas apenas, né? Que tudo é uma questão de histórias. E se nós estamos com problemas agora, é porque nós não temos uma boa história. E se nós não temos uma boa história, faz-se necessário que a gente faça essa transição e que nós sejamos as pessoas pelas quais nós estávamos esperando. São nossas escolhas. O Stephen Covey traz uma sabedoria que diz o seguinte, que entre o estímulo e a resposta tem o intervalo, que é o intervalo da consciência, é a capacidade que a gente tem de fazer a escolha. E nesse momento de transição, nós estamos entre histórias. Uma história que foi construída de um modelo que teve ganhos, claro, né? A gente não pode aqui afirmar que só teve perdas, mas nós estamos vivendo um momento em que nós precisamos evoluir, ampliar a consciência para dar conta do cenário que ora está posto. E nessa construção, né, nesse entre histórias que nós precisamos tomar consciência de que a velha história e a forma como nós nos encaixamos nessa história não é mais efetiva. Nós temos que contar uma nova história. E essa nova história vai requerer, eu costumo brincar, não é apenas mudança de mindset, mas de mais de 8, mais de 9, mais de 10 e por aí afora vai. Nós precisamos não mais fazer download daquela velha visão, das coisas que estão internalizadas, que são modelos que não servem mais para este mundo VUCA que nós estamos vivenciando. E aí, o convite para essa transição não é de apagar incêndio e promover meros ajustes superficiais na mudança estrutural. Nós precisamos chegar a uma mudança profunda na forma como nós exercemos a nossa humanidade. Esse é um convite para uma transição. Por isso que nós nunca, talvez, tenhamos ouvido falar tanto em autoconhecimento, porque os resultados da nossa intervenção têm muito a ver com quem é o interventor. E por isso que a gente fala que a gente está vivendo hoje um período em que a gente precisa de um profundo autoconhecimento para que a gente possa transformar o lugar interior a partir do qual nós operamos. Não é mais importante apenas nós olharmos sobre como fazemos ou o que fazemos, mas há uma grande importância de que, a partir de agora, nós tenhamos consciência desse lugar interior, de quem eu sou, e a partir do qual eu começo a operar, eu começo a organizar, eu começo a gerir as organizações que, por hora, eu possa estar responsável. Nós precisamos suspender os julgamentos e redirecionar a atenção, deixando ir o passado e aceitar esse futuro que emerge. Não dá para resistir ao futuro. Nós precisamos surfar essa onda da mudança, suspendendo os julgamentos e fazendo um redirecionamento da forma como até então nós vínhamos fazendo. E isso requer de nós uma postura de mentalidade aberta, de coração aberto e de vontade aberta. E aí, é diante dessas mudanças que nós vamos reconstruir a economia e a sociedade para que elas sejam, e aí está a grande sacada do líder regenerativo, reconstruir a economia e a sociedade de uma forma mais intencional, de uma forma mais inclusiva e de uma forma mais inspirada. Você precisa estar atento ao que se chama hoje de Ikigai,
né? Ikigai, quando antigamente a gente achava que a forma como nós deveríamos conduzir os processos era apenas fazendo aquilo que nós amávamos, né? Por muito tempo, durante muito tempo, nós somos incitados a bater a mão na mesa, né? E fazer aquilo, apenas aquilo que você tinha amor por fazer. Hoje a gente está reconhecendo, saindo desse autocentramento de apenas aquilo que eu amo fazer, para entender que além do que eu amo fazer, eu preciso considerar aquilo que tem importância para o mundo. Do que eu faço que pode resolver uma dor do mundo, né? O que eu faço que é importante para o mundo e que o mundo queira pagar por aquilo que eu amo fazer. E, além disso, é preciso que a gente estabeleça e priorize aquilo que a gente é bom em fazer, aquilo que a gente saiba fazer. Quantas vezes eu me lembro, ai, coitado dos meus filhos, que se às vezes eles não eram bons em uma determinada matéria, nós, pais, fazíamos uma forçação de barra para que ele estudasse mais aquilo do qual ele não era bom. E deixava de estimular nos nossos filhos os talentos. Então, nesse Ikigai que a gente está reconstruindo agora, de negócios com mais propósito, nós precisamos equacionar estas coisas, né? Equacionar aquilo que a gente gosta de fazer, com aquilo que o mundo precisa, com aquilo que você é bom em fazer e com aquilo que o mundo quer pagar, com aquilo que o mundo tem uma necessidade real e queira pagar por isso. Essa ressignificação é extremamente importante para que a gente possa fazer novos processos de liderança que sejam mais inclusivos, mais intencionais e mais inspiradores. Por quê? O Richard Branson, hoje, por exemplo, um dos grandes empresários do mundo que está repensando essa forma de estar pensando nesse novo conceito de sucesso, né? Ele diz que nós não devemos incumbir apenas políticos e organizações sociais de lidar com os problemas do mundo, que as empresas também devem ajudar. Então, nós precisamos começar a ter uma mentalidade de líderes que entendam que os nossos negócios têm que ter benefícios e impacto para a sociedade, de impacto para o meio ambiente, de impacto para quem trabalha conosco, de impacto para todos os stakeholders. Então, essa liderança que precisa emergir a partir de agora é uma liderança que tem que considerar que os negócios, que as organizações, que as gestões públicas e privadas, elas precisam ter uma clareza de propósito de que as empresas precisam nascer para ser empresas de benefício para toda a comunidade, atentando aí para critérios que tornem ela não as melhores empresas do mundo, mas as melhores empresas para o mundo. Cada vez mais nós temos consumidores conscientes. A gente já viu enormes escândalos, vou citar alguns, assim, muito vinculados aí, por exemplo, ao mundo da moda, em que teve grandes perdas financeiras porque tinham na sua forma de gestão dos negócios a utilização de trabalhos escravos, né? E isso, o consumidor, ele está alerta e atento para essas questões. Então, o líder regenerativo, ele precisa compreender que a forma como ele lidera, a partir de agora, as organizações, precisa estar atento para as externalidades que esse negócio está causando, para que ele possa ressignificar o seu negócio, fazendo com que ela seja uma empresa que cause impactos positivos. E nós temos também uma grande especialista em ecologia profunda, que nos traz que a característica mais marcante que nós estamos vivendo nesse momento histórico não é que nós estamos num caminho de destruir o nosso mundo. Isso é uma coisa que a gente já vem fazendo, que esse modelo de gerir, esse modelo que era bom para um período atrás e não está sendo bom atualmente,
que nós não estamos, esse não é o marco histórico, não é a coisa mais marcante, que nós estamos no caminho de destruir o nosso mundo, mas sim, o mais marcante é que nós estamos começando a despertar de um sono que vem de milênios, para um relacionamento totalmente novo com o nosso mundo, com a gente mesmo e com os outros, né? A gente começa a pensar um pouco mais no cuidado com a gente, né? Na saúde, no bem-estar. Tem uma frase, um meme que circula por aí, de que nenhum CNPJ vale um AVC, né? E é verdade. Então, a gente está despertando de um sono de que resultados, eles precisam acontecer para além do lucro, né? Resultados têm a ver com outros valores que não apenas moeda. E aí, essa forma, é esse novo mundo que nós precisamos estar prontos para liderar. Nós temos uma pesquisa da Deloitte que aponta que nós temos um nível de desengajamento nas nossas organizações muito alto, né? Isso porque essa nova geração e esse novo tempo as pessoas, os colaboradores, eles querem trabalhar por uma causa, eles querem trabalhar por um porquê. E se isso não tiver claro na sua organização, e se isso não tiver muito claro para ele, ele vai perdendo o prazer e vai ficando cada vez mais desengajado das organizações, impactando aí diretamente nos resultados da empresa, porque as empresas são as pessoas, né? Se nós temos pessoas felizes dentro das organizações, nós vamos ter também pessoas que vão estar mais estimuladas para performar melhor. E, além disso, nós estamos vivendo nas organizações uma mudança, uma nova economia, né? O que a gente percebe hoje é que as pessoas estão cada vez mais conectadas e empoderadas. Nós estamos vendo o surgimento de novos arranjos, com mais acesso à informação, com mais conhecimento. A cada dia as pessoas estão mais conectadas e conscientes, estão atentas aos impactos dos negócios e às tecnologias no mundo. Elas estão mais atentas a que negócio é esse que eu estou comprando, né? O que eu estou comendo, o que eu estou vestindo, o quanto que eu estou causando de impacto, né? Então, as pessoas estão cada vez mais conectadas e empoderadas, os negócios estão cada vez mais conscientes, estão surgindo aí muitos novos modelos de negócios orientados pela geração de valor compartilhado. As empresas, elas estão reinventando e estão dispostas a criar um futuro com um propósito diferente daquele para o qual lá no início ela foi criada. Então, nós já temos visto grandes organizações ressignificando o conceito de sucesso. Nós temos as empresas que vocês já devem ter ouvido falar, empresas B, né? Empresas com certificação B, que são empresas que estão considerando o sucesso muito além do lucro, elas estão considerando o sucesso como a possibilidade e o quanto que elas causam de impacto para o mundo. E a gente já vê nos Estados Unidos, na Europa, grandes gôndolas em grandes lojas de departamentos só com produtos certificados B, porque são empresas que estão preocupadas para além de si mesmas. Então, nós estamos vivendo esse novo cenário de negócios mais conscientes. E de tecnologias transformadoras, né? Nanotecnologia, computação quântica, biologia sintética, os sistemas, a realidade virtual. Nos próximos anos, as tecnologias emergentes mudarão a forma como nós vivemos e fazemos negócios. Então, como é que nós estamos nos posicionando diante desse cenário de pessoas conectadas e empoderadas, de negócios que têm que ser cada vez mais conscientes e de tecnologias transformadoras? Essa nova economia exige liderança que tenha um jeito diferente de fazer negócios, que esteja atenta a uma formação de talentos, que permita a inclusão da diversidade, de compartilhar valor, de exercer a liderança de forma muito diferente dos modelos e padrões vigentes hoje. Não há mais espaço para liderança, comando e controle. Nós estamos vivendo um período de ressignificação dessa forma de liderança.
O que nós precisamos atentar é que nós precisamos fazer essa transição, porque o velho modelo, o Porter está dizendo que o velho modelo do capitalismo e da estratégia corporativa está morrendo, que nós estamos vivenciando uma mudança de paradigma do prejudicar para o ajudar. A palavra de ordem hoje, para quem quiser vender, a palavra de ordem hoje para quem quiser resultados, a palavra de ordem hoje para se você quiser ser feliz e realizar o seu propósito, é cuidar. Então, a liderança regenerativa é uma liderança que cuida. Então, eu costumo agora não mais perguntar para as pessoas o que você faz ou o que você vende, eu pergunto do que você cuida. Né? Porque as externalidades econômicas, elas estão se tornando, segundo Porter, novas oportunidades de negócios. Porque as dores que essa forma econômica que está aí vinha gerando, ela está gerando novas oportunidades de negócio que pode te tirar do mercado. Porque quando a gente entende que os recursos do planeta, por exemplo, são finitos, a gente começa a adotar uma economia do compartilhamento, uma economia da colaboração. E o líder regenerativo está atento para essas ressignificações nos negócios, entendendo que os recursos do planeta são finitos e que a gente precisa se apropriar de um valor intangível, de um valor que vai para uma economia mais criativa, para uma economia da cultura, para uma economia da colaboração, para uma economia do compartilhamento, para uma economia da diversidade, né, da inclusão de pessoas. Então, tudo isso é um papel de ressignificação da nossa forma de lidar com esse jeito de inspirar as pessoas, que é o conceito mais profundo do que é a verdadeira liderança. O líder de regeneração, ele está habitando dois mundos. Jorge Forbes costuma dizer que nós estamos saindo de uma Terra 1, que tinha um determinado modelo, para uma Terra 2, né, onde não existe modelo, em que nós estamos construindo esse novo modelo, né, em que tudo está muito incerto e muito ambíguo. O certo é que nós estamos saindo de uma concepção de domínio que é pautado pela dominação, que acredita que os seres são separados, que não há relação entre os seres, né, não há relação entre o homem e as demais espécies no planeta, para o mundo da integralidade. Um mundo que reconhece que todos fazemos parte de uma teia viva e que nós temos interdependência, sim, que nós precisamos cuidar das nossas organizações, mas as nossas organizações precisam ser organizações de benefício, que esteja atento a essas dimensões social, cultural, ambiental, porque nós precisamos regenerar esse mundo para que a gente consiga assegurar esse bem-estar. Então, o maior desafio que nós estamos vivendo hoje, enquanto organização, é de vencer essa lacuna entre a realidade ecossistêmica e a consciência egossistêmica. É uma realidade de distribuição, né? É o grande desafio da liderança atual. É transpor essa realidade, né, de ego, de tudo para mim, para uma realidade de para todos e que entenda que nós temos que viabilizar a vida de todas as espécies. E aí vem o conceito de regenerar. Então, o que é ser esse líder regenerativo, Claudiane, diante desse cenário? É revivificar, é dar existência a uma nova forma, é formar ou formar-se de novo, é reconstituir, é aprender, reaprender, desaprender, é permitir o erro nas organizações, porque nós não temos mais um modelo pronto. Nós estamos construindo um novo modelo. E nesse novo modelo, a gente precisa se permitir a errar, a acertar, a ter esse nível de tolerância. Nós precisamos melhorar, nós precisamos restaurar, nós precisamos corrigir, porque, como eu disse, nós vivemos histórias.
E a história que nós vivemos até hoje, nessa forma de liderança, de comando e controle, eu mando e você obedece, de sucesso apenas como uma questão de lucro, moeda, sem considerar o que eu estou entregando para o mundo, isso vai fazer com que você vá perdendo essa capacidade de realizar vendas, quer seja de produtos, quer seja de serviços. Então, nós, nesse modelo de domínio, que ainda existe, né, e que a gente está vivendo essa transição entre esses dois mundos, nós precisamos resistir a esse modelo que faz com que a gente cause tantas externalidades. Você precisa resistir, você precisa reparar e você precisa curar. Você tem que fazer um olhar para o seu negócio, um olhar para você, um olhar para o que o seu negócio representa para o mundo. E dentro dessa transição já para a integralidade, é uma operação a partir do coração, né? Não é só o que pensar, é preciso deixar isso descer para o seu coração, né? É cultivar uma mente mais aberta. O líder regenerativo, ele permite uma mente que amplia os seus conceitos, né? Ele permite uma ressignificação do negócio, entendendo que se ele causa externalidades negativas, que causam dano ao mundo, ele precisa começar a fazer essa transição para um negócio que reduza, mitigue ou acabe de vez com as externalidades negativas. Tem uma coisa que as pessoas costumam dizer, que eu gosto muito, que lixo é um erro de design. Então, essa é uma forma de você cultivar uma mente ampla, de compreender que você tem que gerar produtos que cada vez mais não gerem lixo, que sejam coisas que possam ser reaproveitadas. Nutrir essas iniciativas transformadoras. Então, a gente sai de um movimento de resistência, de um movimento em que a gente tem que curar, de um movimento que a gente tem que restaurar, para um movimento que começa dentro dessa nova ambiência de integralidade, que é entendendo essa operação com o coração, né? Que é pensar, sentir e agir, que é ter uma mente, um coração e uma vontade aberta, que é nutrir essa capacidade de realizar essas transformações que o mundo precisa. E aí, três dicas para que você consiga ser essa organização que consegue resultados e consiga ter mais vendas do seu negócio, né? As empresas, o Frederic Laloux, que escreveu o livro Reinventando as Organizações, ele traz exemplos de empresas que estão alicerçando as suas bases em três premissas, né? Uma que é do propósito evolutivo, ou seja, a sua empresa tem que conseguir fazer uma integração entre um propósito que seja social no sentido de que traz benefícios para a humanidade, e um propósito organizacional, que é um propósito de resultados para todos os stakeholders, para os acionistas, para os trabalhadores e etc. e tal. Aliado a isso, a esse propósito social, com o propósito organizacional, você tem esse propósito evolutivo, né? Qual é o bem que você causa para o mundo? Qual é o seu porquê? O seu negócio entrega o quê? Né? Então, as organizações precisam ter propósito, um propósito que possa não levá-los a ser a melhor empresa do mundo, mas a melhor empresa para o mundo. Outra questão é a questão da integralidade. Líderes regenerativos trazem para dentro das organizações a possibilidade da diversidade, a possibilidade, você não é uma pessoa no trabalho e você é uma pessoa em casa, você não é uma pessoa enquanto profissional e você não é uma pessoa diferente quando você não está no seu ambiente de trabalho. E essa integralidade é o reconhecimento das pessoas, a compreensão de que as pessoas têm os seus pontos fortes, a inclusão da diversidade, né? A gente precisa incluir nos nossos negócios pessoas dos mais diversos gêneros, pessoas das mais diversas raças, etnias, porque elas são capazes de compreender os clientes, porque elas vivem aquilo que eles estão vivendo. Então, essa integralidade é extremamente importante, você criar um ambiente saudável, um ambiente seguro dentro das empresas. E uma outra terceira premissa é da autogestão. Não existe mais o líder top-down que deve mandar e os outros obedecer.
existe um processo de autogestão, de criação de confiança, em que a liderança ela possa ser situacional. Aquele que tem mais domínio sobre um determinado assunto pode liderar naquele dado momento que precisa ser tomada uma decisão sobre aquele assunto. Então, fazer essa autogestão, estabelecer princípios dentro das organizações que façam com que as pessoas possam fazer o alinhamento desses princípios estabelecidos com os seus princípios pessoais e se autogerirem, né, buscando melhorias, é que vai fazer a grande diferença na performance e nos seus resultados. Então, isso é que as empresas que estão pensando e reinventando os seus negócios estão tendo como premissa hoje. Então, nós precisamos ser um líder que esteja atento a todas as possibilidades de entender a organização como uma grande teia, né, que permita e que tenha um olhar para dentro e para fora. Os benefícios, eles precisam ser mostrados de forma perceptível qual é a contribuição que eu estou dando para o mundo. O que eu estou entregando para o mundo. E aí, eu gosto muito dessa frase do chefe Sittler, que diz o seguinte, que isso nós sabemos, todas as coisas estão conectadas, como o sangue que une uma família. Tudo que acontece com a terra, acontece com os filhos da terra. O homem, ele não teceu a teia da vida, ele é apenas um dos seus fios. Tudo que ele faz à teia, ele faz a si mesmo. Então, o convite é para que a gente assuma uma posição, todos nós somos líderes em algum momento, né? Quer seja você que está como CEO de uma grande empresa, quer seja você que está no front de venda, quer seja você que seja a pessoa que cuida do espaço e do ambiente, a gente tem essa capacidade de liderança e nós precisamos ser líderes que cuidam, porque líderes que cuidam são os líderes que farão o grande processo de regeneração. É isso, muito obrigada aí pela escuta ativa de vocês, fico muito feliz de estar aqui e que vocês eu possa ter contribuído aí na jornada de vocês. Acho que agora nós vamos ter as perguntas, é isso? Obrigada aí a Daniele, Joana, nos assistindo lá de Vitória da Conquista. Acho que não temos dúvidas. Obrigada aí a todos. E que a gente possa junto aí construir esse futuro que todos nós desejamos. Claudiana, a gente que agradece. Muito obrigada por tanta sabedoria, por tanto compartilhamento.